Igrejas de todos os jeitos, pastores com estilo e personalidade nada convencionais. Os templos são criados para atender de forma específica a cada tipo de fiel. Veja na reportagem de Sérgio Uti. Atletas, surfistas, homossexuais, tatuados e lutadores. Gente que se diferencia pelo visual. Fãs de hip hop. Esta não é uma reportagem sobre tribos urbanas, mas sobre religião. Simplesmente crer. Se antes o padre ou o pastor falavam coisas que não fazem mais sentido para ele hoje ele pode procurar ou fundar, uma igreja onde o pastor, o padre vai falar aquilo que ele quer ouvir. É impressionante como a fala desse antropólogo está alinhada com o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, que diz exatamente dessa forma, dependendo da versão da Bíblia, é claro. Porquanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão doutores para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Pessoal, a profecia bíblica está se cumprindo do jeitinho que Paulo falou. Para quem não me conhece, sou o Diácono Jackson e esse é o canal Boas Novas de Sião. Esse vídeo é um react a essa interessante reportagem veiculada no SBT, que já faz um tempo, aliás, que ela foi veiculada. Porém, o assunto é atual e relevante. Veja a reportagem. Palavras acadêmicas para um fenômeno típico das grandes cidades do país. Nesta nova onda de fé, há espaço para manifestações tradicionais das igrejas evangélicas, como a hora em que, segundo eles, o Espírito Santo se manifesta em línguas desconhecidas. Mas o que separa as novas igrejas das mais conservadoras é o fato de atraírem um público que quer um atendimento espiritual feito sob medida. Foi assim que surgiu o grupo evangélico para lutadores de jiu-jitsu e um pastor assim diferente. Você pode ter uma boa aparência, você pode ter um corpo sarado, você é aquilo que está dentro de você. Na mesma onda, uma prancha de surf virou o púlpito de uma igreja descolada, a Bola de Neve. Eu pego onda, minha esposa que é pastora pega onda, a maioria dos pastores e líderes da igreja pegam onda. O público já não é só o das praias, mas a Bola de Neve surgiu como igreja dos surfistas. E onde dá para pegar onda, eles têm uma filial, Los Angeles, Austrália, e a próxima é no Havaí. Deus quer que você continue comigo. Outro grupo de fiéis sarados também se espalhou, mas pelo Brasil. Este aí é de Santos e tem um foco bem definido. A gente procura transmitir aquilo que Deus tem na vida do atleta. O Atletas de Cristo foi um dos primeiros grupos no Brasil a usar uma linguagem específica para um público específico. Até o calendário deles é adaptado. Ao contrário de muitos cultos evangélicos, o principal encontro deles é às segundas, porque domingo é dia de trabalho duro para a maior parte desses fiéis. Jogadores, técnicos, um mundo do esporte. Eles ainda não são uma igreja, mas o que os evangélicos chamam de ministério foi o suficiente para atrair gente como Laila, zagueira do Santos. Fala a nossa língua como atleta, entendeu? Eles dão bastante exemplo no nosso dia a dia, no jogo. Jogo de aparência. Há muita gente que se incomoda com isso. Se você dá uma ideia um pouquinho fora daquele padrão, você começa a contar. Foi um dos motivos para que roqueiros, punks e metaleiros de Belo Horizonte fundassem sua própria igreja, a Caverna de Adulão. O nome faz referência ao lugar onde um grupo de fiéis se escondeu de uma perseguição. Está na Bíblia e na cabeça deles. Se não é o inusitado, é o polêmico. A bandeira do arco-íris, símbolo do movimento gay, ao lado da Bíblia, é um incômodo para muitos no próprio meio evangélico. A Igreja Cristã para Todos surgiu para acolher pessoas como Andréia e Cléber, que se casaram aqui no ano passado. Antes a gente participava de outras denominações e quando a gente viu que podia ter um preconceito, a gente se afastou. E, consequentemente, a gente ficava se afastando de Deus. E Deus não quer que a gente se afaste dele. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Em meio a críticas e contestações, as igrejas evangélicas tradicionais admitem que não conseguiram falar a língua de todos os fiéis.
tentando preencher essa lacuna, na verdade, é que se criam essas igrejas voltadas para determinados nichos que as igrejas conservadoras, as igrejas tradicionais ainda são bastante tímidas em tentar alcançar. O pastor surfista concorda, mas tem também uma outra tese para explicar a proliferação de igrejas como a dele. No mundo há um aumento do mal. E quando o mal cresce, a sede de bem é proporcional. Jesus foi bem claro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só há uma verdade. Mas hoje, principalmente hoje em dia, cada um busca a sua própria verdade, de acordo com aquilo que lhe é conveniente. Exatamente como o apóstolo Paulo predisse. O perigo disso é a inexistência do certo e errado. A referência para se considerar algo verdadeiro seria o entendimento de cada um. Nesse viés, o homem tem procurado adaptar a mensagem do evangelho ao seu próprio interesse, seja para adquirir alguma vantagem ou então para não ser confrontado por ele. Muitas vezes ouvimos diferentes interpretações da mensagem de Jesus, mas no fundo, o que Jesus realmente queria nos ensinar? O verdadeiro evangelho é simples e poderoso. Ele ensina sobre amor, compaixão e perdão. Jesus não veio ao mundo para criar religiões ou dogmas complicados. Ele veio para nos mostrar o caminho do amor incondicional. É claro que isso não é fácil, mas é o que o Evangelho ensina. Os apóstolos, que foram os primeiros seguidores de Jesus, dedicaram suas vidas a espalhar essa mensagem. O Evangelho que eles compartilharam não era apenas palavras, era uma forma de vida. É fundamental entender que o verdadeiro Evangelho não é e nunca foi um conjunto de normas rígidas ou tradições inventadas pelo homem. É sobre um relacionamento pessoal com Deus e com o próximo. Mais uma vez, nada disso é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele se preocupava com os marginalizados, os doentes e os pecadores. Ele não fazia acepção de pessoas. Então, como podemos viver esse verdadeiro evangelho hoje? Precisamos praticar a empatia, a bondade e o perdão em nosso dia a dia. Devemos ser luz na vida das pessoas ao nosso redor, assim como Jesus foi. E principalmente entender que nós é que temos que nos moldar ao Evangelho, e não ele a nós, como vimos na reportagem. Jesus aceita o pecador, seja ele qual for, mas essa aceitação exige mudança de vida, abandono do pecado e transformação da mente, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e dê aquele joinha da confiança, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.